E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos agora ler a partir do verso 36. Verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aí está a parábola e a explicação da parábola, né? E aí eu quero extrair aqui alguns pontos dessa parábola para a nossa consideração, né? Nosso aprendizado. A primeira coisa é que, por exemplo, nós aqui que somos acrianos, brasileiros, eu, por exemplo, não conheço joio. Aliás, não conheço nem trigo, né? Porque quando eu morei no Seringal, o que meu pai plantava era feijão, arroz, mandioca, milho, mas não tinha trigo nem joio lá. Mas, como aqui a Bíblia foi escrita ali do ponto de vista do Oriente Médio, é da cultura dos judeus, na época pelo menos, que eles plantavam trigo, e aqui o trigo é chamado na parábola de boa semente, né? O homem semeou boa semente no seu campo, que era o trigo, porque o trigo serve para alimentar o ser humano, daí que faz a farinha do trigo para fazer pão e todas essas outras coisas aí. Mas ele disse: à noite veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Eu já li em algum lugar que o joio é muito parecido com o trigo. Se você olhar assim quando eles estão crescendo, você não vê diferença. Só que quando começa a frutificar, né, começa a dar fruto, vai nascer espigas, deve ser parecido com o milho, né? No trigo, no trigo, né? Enquanto que dizem que o joio, ou o joio não tem fruto, ou então é um fruto diferente do trigo. E aí eu quero tirar a primeira lição essa, irmãos. Olha só, Jesus está ensinando através dessa parábola o reino de Deus, o reino de Deus aqui na terra. A primeira coisa é assim, olha, ele disse que o reino de Deus aqui na terra, que é a igreja, né? A igreja é o reino de Deus na terra, pelo menos deveria ser. Então ele diz o seguinte, que dentro da igreja, a igreja é constituída por pessoas que são filhos de Deus, né? Filhos de Deus, e aqui filho de Deus é bem específico, né? Os irmãos sabem, filho de Deus não é assim, todo ser humano é filho de Deus, não é verdade não. Só é filho de Deus, nesse caso aqui, quem é discípulo de Jesus, quem creu em Jesus, né? Só que ele disse assim que o inimigo que semeou o joio no meio do trigo, o joio são os filhos do maligno. O maligno aqui é Satanás ou o diabo, é o diabo ou Satanás. Então disse, olha, o inimigo que é o diabo, ele semeou o joio no meio do trigo, ou seja, ele diz assim, dentro da igreja tem pessoas que são filhos de Deus, legitimamente filhos de Deus, mas tem pessoas que são filhos do maligno,
Ou seja, o diabo semeou dentro da igreja os seus filhos com algum propósito, tá? E aí ele disse assim, mas você só vai perceber a diferença entre quem é filho de Deus e quem é filho do maligno, que é Satanás, pelos frutos, né? E frutos aqui, irmãos, é o comportamento, a conduta, né? Então ele diz assim, olha, você olhando assim, eu estou olhando para vocês aqui, estou vendo todo mundo igual, né? Eu não sei aqui quem é filho de Deus, e eu espero que não tenha nenhum que seja filho do maligno aqui, né? Porque a igreja é muito grande aí fora, né? Então, vamos imaginar que não tenha nenhum aqui que seja filho do maligno. Mas pode ter alguém, né? A gente não sabe. Porque são tudo muito parecido, igual praticamente. Mas ele disse assim, quando eles começaram a dar frutos, aí apareceu a diferença, porque o trigo dava um determinado tipo de fruto que alimentava o ser humano, enquanto que o joio deu outro tipo de fruto que naturalmente não alimentava o ser humano. E para nós seres humanos, o fruto, que Jesus está usando uma comparação aqui com a árvore, o fruto é o nosso comportamento, né? O nosso comportamento, as nossas obras, também chamadas de obras, né? E aí, eu quero usar um outro texto de Mateus, que é capítulo 7, para clarear mais ainda essa ideia. Mateus capítulo 7, abra aí, verso 16, Mateus 7,16. Jesus também está ensinando aqui, né? Diz aí, Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, e assim pelos seus frutos os conhecereis. Então essa ideia aí do fruto, quando Jesus está trazendo essa parábola, ele está comparando o ser humano com árvore. Ele está dizendo que os filhos de Deus, que são genuinamente filhos de Deus, que são crentes renascidos em que o Espírito Santo habita, eles dão fruto bons, né? O comportamento, a conduta, são coisas boas. Enquanto que os filhos do maligno, que foram aqui semeados no meio da igreja, apesar de que você, quando olha assim você não vê diferença nenhuma, mas tipo assim, mas o comportamento, a conduta, a nossa conduta revela quem nós somos. Não são as palavras, porque as palavras qualquer um pode falar, né? Falar não são as palavras, é o comportamento, a conduta, as obras, né? A nossa vida mesmo real. E aí, irmãos, quando eu medito nessa parábola, eu fico pensando assim, rapaz, eu acho que se eu for pregar nessa parábola do joio, do campo, talvez alguns irmãos não vão gostar, né? Eu só prego nessa parábola porque foi Jesus que contou. E quando Jesus contou uma coisa, eu estou honrando a ele o fato de estar divulgando para os irmãos algo que Jesus disse, que Jesus ensinou, né? Nessa parábola que ele nos ensinou algo que é útil. Se não fosse útil, ele não teria deixado escrito essa parábola. E aí, quando eu reflito nessa parábola, eu penso o seguinte, né? É ingenuidade nossa pensar que todo mundo que está na igreja é filho de Deus. É ingenuidade. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu era muito ingênuo no sentido de eu pensar que todo mundo que estava na igreja era gente boa, era filho de Deus. É uma ingenuidade, né? Geralmente a pessoa que assim que se converte, ela é cometida para essa ingenuidade, pensar que todo mundo que está na igreja é filho de Deus. Eu até diria o seguinte, talvez a igreja seja um lugar muito perigoso, porque você não sabe se a pessoa que está do seu lado, se ela é filha de Deus ou se é filha do diabo, ele não sabe. E eu tenho a impressão, irmãos, que esse negócio, por exemplo, fala-se muito antes, hoje não, mas na época da Guerra Fria, falava-se muito em espiões, né? Porque a Guerra Fria, as nações mandavam seus espiões para espionar, e o espião fingia que era daquela nação, mas não era, aquela coisa assim. Eles aprenderam isso com o diabo, foi o diabo que semeou os seus espiões dentro da igreja.
Tem mais uma coisa que é muito perigosa que eu acho aqui, é o seguinte, olha. As pessoas que são filhos do diabo, ou filhos do maligno, como está aqui, elas não sabem que elas não são filhas de Deus, elas não sabem. Elas pensam que elas são filhas de Deus, mas elas não são. Veja como Satanás é tão astuto. A complexidade do mundo espiritual é assim. Não é assim a pessoa, não, eu sei que eu sou filho do diabo, mas eu estou infiltrado aqui na igreja, eu vou fingir que não é assim não. A pessoa que é filha do diabo, ela pensa que é filha de Deus, nem ela sabe. Mas a dica que Jesus deu foi: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, quando começou a frutificar, foi que descobriu a diferença entre o joio e o trigo. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, que é uma verdade chocante, né? Por isso que eu disse para os irmãos, olha, um dos objetivos da Bíblia é que nós precisamos conhecer a Deus e conhecer o que é que Deus pensa, o que é que Deus manda, como é que Deus age. Nós precisamos conhecer, porque é a segurança para nós e glorifica a Deus também, né? É que na terra existe filho de Deus e filho do diabo. Já imaginou isso? Aí fora, eu acho que a maior parte das pessoas não sabem disso, né? Que existe na terra pessoas que são filhos de Deus e as que são filhos do diabo. Então vamos ver aí, por exemplo, aí eu quero explorar esse segundo ponto seguinte, ó. Jesus disse aí, vamos voltar aqui para o capítulo 13, né? Capítulo 13, verso 38, 13, 38 de novo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Filho do maligno, o maligno aqui é Satanás, é o diabo, né? Então vamos lá para a primeira carta do apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 8. Especifica melhor isso aí, olha só. Irmãos, veja só. Primeira carta de João 3, verso 8. Olha o que o apóstolo João diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Literalmente desatar, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ou seja, a Escritura está nos revelando que tem na terra os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí, eu vou saltar aqui para o verso 12. Olha, 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras aqui não são o fruto que Jesus falou lá na parábola, né? Tem Caim e Abel, são o primeiro casal de irmãos que nasceu de Adão e Eva. E aí, eles já nasceram fora do paraíso. Seus pais já tinham sido expulsos do paraíso quando esses dois jovens nasceram. Tudo indica que eles eram gêmeos, Caim e Abel. Só que o Caim nasceu primeiro, por isso que ele era o primogênito. Mas aqui diz assim: Caim matou Abel, seu irmão, porque as obras do seu irmão Abel eram justas. Ou seja, ele deu bons frutos, né? Ele era o trigo, o Abel. Mas as obras de Caim eram mais, demonstrando que Caim era do maligno. Como é que ele diz aqui? Caim era do maligno. Está aqui, 1 João 3,12. É a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 13, maligno, é Satanás. E aí quando nós vamos lá para o princípio, por exemplo, Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecam, que Deus vai chamar os dois à responsabilidade, Deus diz assim para a serpente. Na verdade, Deus dá uma sentença para cada um, né? Dá uma sentença para a mulher, dá uma sentença para o homem e dá uma sentença para a serpente. Aí Deus diz assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Eu sei que há muita confusão aqui, porque alguns acham que a serpente, ela fez sexo com Eva. Isso não é verdade, isso não tem nada a ver, irmãos. Aqui é o seguinte, olha, essa filiação que a Bíblia está falando aqui é espiritual. Caim era do maligno porque espiritualmente ele era filho do maligno, enquanto que o Abel espiritualmente era filho de Deus. Então, não é que Eva fez sexo com a serpente, que Satanás estava incorporado nela, por isso que Caim nasceu, nada disso não. Os dois eram filhos de Adão e Eva. No corpo, na carne, no físico deles, eram os dois filhos de Adão e Eva. Só que espiritualmente, o Caim, nós temos uma filiação espiritual. Por isso que a Bíblia chama Deus o Pai dos Espíritos. Em Hebreus 12 diz assim: Deus é o Pai dos Espíritos. O Pai do nosso corpo é o nosso Pai biológico, físico, mas o Pai do nosso espírito, aí tem uma diferença espiritual. Aí Deus disse, ó, a partir de Eva e da serpente, que era Satanás, tem duas linhagens na terra, uma linhagem da mulher e uma linhagem da serpente, e essas duas linhagens, elas vão brigar. A inimizade é espiritual, a inimizade perpétua. E aí nós vamos ver lá, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Ismael e Isaac. Ao longo da história bíblica, essas duas linhagens convivem e brigam, porque é uma inimizade espiritual. Foi aí que Jesus estava se baseando. E ainda eu quero mostrar para os irmãos, no Evangelho de João, 8, 44. Jesus ensinando, ao que Jesus ensina, revela coisa do mundo espiritual que só Deus pode revelar, né? Então, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Jesus está falando com os judeus. Observam, os judeus eram o povo de Deus, aliança com Deus, filhos de Abraão. Mas olha o que Jesus fala para eles. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus revela, desmascara Satanás e mostra para aqueles judeus que estavam ali discutindo com ele, que espiritualmente, apesar de ser do povo de Deus, né, descendentes de Abraão, eles eram filhos de Satanás, eram filhos do diabo. Ele ainda dá mais uma dica. Eu acho muito interessante esse versículo, porque ele dá mais uma dica assim: olha, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Aqueles que são realmente filhos do diabo, no coração deles, eles desejam satisfazer os desejos do seu pai, que é o diabo. Por isso que as suas obras não podem ser boas. Enquanto que o que é filho de Deus deseja fazer a vontade de Deus. Há essa sutileza aí, né? Então nós temos que, por que Jesus falou isso? Para a gente ficar atento, irmãos, e a gente não ser ingênuo e pensar que todo mundo que está na igreja, todo mundo que está, é filho de Deus. Deus mesmo disse: deixa que cresçam juntos, porque se você for arrancar o joio, você vai acabar arrancando o trigo também, então vai dar problema. Então deixa crescerem juntos. Aí ele diz assim: deixa que cresçam juntos até a ceifa. O limite aqui é a ceifa. Ou seja, quem conhece roçado, né, agricultura, sabe que você planta, a chuva vem, rega a terra, cresce, aí chega a hora de colher, né? Chama aqui de ceifa ou cega, é colher. Aí Jesus disse assim: deixa que cresçam até a ceifa. Quando chegar na hora de ceifar, eu vou dizer para os ceifeiros: colham primeiro o joio e atalhem em molhos. Tem em molhos mesmo? Vamos ver se eu vou conferir aqui bem. Esse detalhe aqui dos molhos é assim. Ele diz assim: colhei primeiro o joio e atalhem em molhos para queimar. Verso 30.
Aí ele vai dizer, na explicação da parábola, ele vai dizer assim: olha, a ceifa é o fim do mundo. Nesse momento agora, ainda não chegou a ceifa. Todos nós aqui que estamos aqui, nós somos um pé de trigo, ou nós somos um pé de joio. Nós somos a origem dessa, né? Espiritualmente falando. Mas quando chegar a hora de ceifar, que é na hora da colheita, que lá os judeus usavam a foice para cortar, né? Tipo pé de milho, pé de trigo, e aí arrancavam a espiga com o fruto. É o dia da ceifa. Aí Jesus falou aqui, olha, a ceifa é o fim do mundo. Aí eu digo para os irmãos, sempre estou mostrando o seguinte: a palavra mundo aqui, na verdade, significa era, o fim de um período. Nós estamos na era da igreja, na era da graça, na era do evangelho. É época da graça, é uma era, um período de tempo. É aqui, a palavra mundo aqui significa isso. Tipo assim, agora é a nova era, a nova ordem mundial, é o fim de uma era. Então Jesus diz assim: quando chegar o fim desta era, esta era do evangelho, isso aí vai ser a ceifa. Ele diz assim: e os ceifeiros são anjos. Os ceifeiros são anjos. Então aqui a ceifa aqui não significa a gente pregar o evangelho, né, que aí vai ceifando, ganhando pessoas. Não, aqui a ceifa é o fim desta era. Os anjos são os ceifeiros. Aí ele diz aí: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desta era. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, por que que eu fico pensando assim? Por que Jesus contou essa parábola? Porque tem alguma utilidade, senão eu não contaria, não deixaria escrito, né? Eu fico pensando assim: peraí, será que eu sou joio ou sou trigo? Cada um de nós tem direito de fazer essa pergunta. Peraí, eu sou joio ou sou trigo? Mesmo que ele não saiba conscientemente, mas eu acho que o Novo Testamento diz assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Os antigos chamavam isso de o testemunho interior. O testemunho interior é que se o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho interior dentro de nós, é o Espírito Santo. E aí nós temos que buscar esse testemunho interior, né? Será que o Espírito Santo habita em nós? Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós somos filhos de Deus. Agora, se o Espírito Santo não habita em nós, aí pega: será que eu sou filho do maligno? Porque os filhos do maligno, no final, vão ser queimados, né? Lançados no fogo. Olha o que ele diz aí. Mas, como a gente não sabe, não adianta a gente agora ficar assim na paranoia: rapaz, será que o irmão tal não é um filho do maligno? Eu vejo que ele, né, tem uma cara feia assim, é sisudo. A irmã tal, será que ela não é filha do maligno? A gente não vai ficar dizendo isso porque a gente vai ficar numa paranoia. Ninguém, na verdade, que nem sabe, a gente não sabe. Às vezes uma pessoa antipática, sisuda, é filha de Deus, e uma pessoa sorridente pode não ser. A gente se engana, porque isso aqui é espiritual. Ninguém sabe, só Deus sabe quem é que é. Mas como nós estamos nos aproximando da ceifa, eu creio que a nossa posição hoje é assim, irmãos. Eu tenho olhado, muita aflição tem vindo para os seres humanos. Há muita aflição, muito sofrimento, perseguição contra a igreja. Tem duas palavrinhas que tem me chamado a atenção, que é paciência e fé. Essas duas palavrinhas aí, veja lá em Hebreus capítulo 6. Paciência e fé nesses últimos dias, olha só. Hebreus capítulo 6, verso 12.
Diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paciência e fé. Na verdade, paciência é uma demonstração de fé. Só tem paciência para esperar o livramento, né, a bênção, a mudança. Só consegue ter paciência se você tiver fé. Porque, aliás, a paciência é fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é longanimidade. Longanimidade é para quem? Paciência. Aí a gente vai para Hebreus capítulo 10. Olha, Hebreus capítulo 10 diz assim, verso 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e que o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Paciência e fé, irmão, nesses últimos dias agora. Tem muito crente desviado. Eu já ouvi falar que a metade dos crentes do Brasil estão desviados, outra metade está na igreja. Então é uma hora assim, tipo assim, de a gente ter paciência e fé e não desistir, porque a vinda do Senhor se aproxima. Mas até que Ele venha, vai haver muita prova na nossa vida. E nós só venceremos se nós tivermos paciência e fé. Jesus disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então nós temos que ter paciência para esperar a vinda do Senhor. Eu quero terminar isso aqui, irmãos. Deixa eu ver o verso aqui. A promessa que Deus fez para Abraão foi assim: no próximo ano virei e Sara terá um filho. Aí diz que Abraão, esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Só que para nós a promessa que Deus nos fez, Jesus nos fez, está na primeira carta de João, capítulo 2, veja aí. Primeira carta de João 2, 25. Primeira carta de João 2, 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa que Jesus nos fez foi a vida eterna. Abraão alcançou a sua promessa de que Sara teria um filho, esperando com paciência. E nós alcançaremos a promessa da vida eterna, também tendo paciência e fé, para não se desviar. Jesus disse assim: haverá grande tribulação, grande sofrimento, mas aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Nós temos que perseverar até o fim, nós não podemos desistir, né? Jesus está para voltar, está perto, a vida eterna está bem ali. Alguns podem desistir antes de Jesus voltar, né? Está muito difícil, mas a vida eterna foi a promessa que Ele nos fez, e com fé e paciência nós alcançaremos a vida eterna. Mas dessa consciência, dessa parábola que Jesus contou, que no nosso meio nós não sabemos quem é quem, né? Eu acredito que é para a gente não ser ingênuo, né? E observar o fruto da nossa vida, para ver se condiz com a vida, com o fruto de filho de Deus ou não, né? Então, vou deixar essa palavra com os irmãos, e agora eu gostaria de orar pelos irmãos que estão atravessando algum problema, né? Eu sempre ultimamente estou assim, rapaz, é um desperdício a gente sair do culto sem orar pelos irmãos, para pedir a bênção de Deus sobre a vida. Todo mundo está atravessando algum problema, seja problema de ordem espiritual, material, financeira, doença, todo mundo tem algum problema. Então vamos pedir a Deus, né? Vou pedir que os irmãos fiquem em pé. E os que têm algum problema, que nós possamos apresentar diante de Deus em oração, eu peço que venham à frente, né? Para a gente apresentar, interceder e orar, porque Deus sabe que nós temos problemas
materiais, problemas financeiros, problemas de relacionamentos familiares, muita coisa, mas vamos realmente orar a Deus e pedir a Ele que Ele nos ajude, né? Sente aí agora que vai ser a hora da oferta agora.